Moradores da comunidade da Sharp, na zona leste de Manaus, bloquearam uma avenida esta manhã em protesto à permanência de famílias próximas ao Igarapé e que ainda não foram beneficiadas pelo Prosamin. O protesto começou por volta de 5h30 da manhã e durou cerca de 1 hora. Estas imagens de celular mostram a revolta dos moradores que atearam fogo em pneus para fechar a Avenida Altasmirim. 45 policiais militares foram chamados para controlar o protesto e chegaram a usar bombas de efeito moral. Segundo os manifestantes, em outubro do ano passado, uma comitiva do governo do estado teria prometido retirar do local mais de 300 famílias. Mas até agora ninguém foi beneficiado. Eles disseram que era para a gente esperar, aguardar, que a gente ia sair daí, que no começo de dezembro era um presente da gente de Natal, era a nossa casa. E até agora, nada. Os moradores foram cadastrados no Prosamin e as casas mapeadas. Agora eles querem que o acordo seja cumprido. A informação que eles receberam é de que a verba já havia sido liberada. Foi das metragens, as fotos, medir as casas, tudinho, dizendo isso que em novembro iam tirar essas casas daqui. Ninguém não pode mexer com as casas. Tá aí, minha, tá pra cá, você tá vendo. Quando chove, dá no meio da parede de água, já perdi um monte de coisa. Não é só eu, não. Os moradores denunciam que a situação é tão precária que acidentes fatais já aconteceram. Um acidente desses foi com a minha filha. Ela tinha 2 anos e 6 meses. Ela estava brincando no passeio, ela caiu, bateu a cabecinha dela, ela ficou internada 3 dias, lá no Joãozinho. Entendeu? Então ela veio a falecer. Aí eles chegaram na ignorância com a gente. Chamaram o corpo de bombeiro, apagaram o fogo e foram batendo assim na valentia. Eles nos deram 2 tiros. A Superintendência de Habitação do Estado informou que o processo de indenizações já foi iniciado com a identificação das famílias e coleta de documentação. Porém, a SUAB reforça que as famílias só serão retiradas do local quando todo o procedimento legal for concluído, medida que vem sendo adotada em todos os igarapés e áreas de atuação de recuperação para evitar invasões nesses locais. Uma mega operação da Prefeitura concluiu neste domingo a transferência de parte dos camelôs que ocupavam ruas e calçadas do Centro Histórico de Manaus. Nesta primeira etapa, eles foram transferidos para galerias provisórias. Nas primeiras horas da manhã deste domingo, a Eduardo Ribeiro, uma das principais avenidas do centro, já estava com um cenário diferente. Mais de 100 servidores da Prefeitura foram mobilizados para auxiliar na retirada dos ambulantes. Aos poucos, as bancas que antes ocupavam as calçadas foram sendo transportadas para as galerias provisórias. A mega operação teve o apoio da Guarda Municipal. A SENC e a SEMPAB, que estão coordenando essa operação, e a Guarda Municipal está preservando a segurança desses fiscais. Há 4 anos, uma tentativa da Prefeitura de transferir provisoriamente os ambulantes para um camelódromo foi suspensa por decisão da Justiça Federal. A obra foi embargada porque o local escolhido, o Porto de Manaus, é considerado patrimônio histórico-cultural. Por conta de Manaus ser uma das 12 capitais que vão sediar os Jogos da Copa de 2014, a FIFA determina que sejam retirados os camelôs do centro histórico da capital. Ainda de acordo com a FIFA, locais de pontos turísticos devem ter livre acesso para receber os turistas que visitarão a cidade durante os Jogos da Copa do Mundo. A fórmula é transformar os camelôs em microempreendedores, dar a eles a chance de prosperarem na vida, isenção de impostos. Sem dúvida, nós precisamos agora de água, sabão, precisamos de quebrar calçada, recompor calçada. Nós precisamos de fazer todo um trabalho de devolver ao Centro Histórico de Manaus a sua fisionomia anterior. Uma vitória da cidade, porque ganhará uma nova cara, aquela cara que todos nós queríamos, mas sobretudo uma vitória de muita competência, da Prefeitura de Manaus, que com muito jeito, com muita competência, com muito planejamento, está conseguindo dar aos nossos ambulantes que viviam aqui de uma forma inadequada no centro da cidade de Manaus, sujeito às intempéries da chuva, do sol, e agora vão para um local digno. Parte dos 600 camelôs foi transferida para a Galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, onde muitos ambulantes ainda reclamavam da infraestrutura do galpão. Eu não estou vendo ventilador, não estou vendo ar-condicionado, só estou vendo 2 banheiros lá, 2 banheiros imóveis e 2 fixos. Se nós já somos
200 camelô aqui dentro, junto à população que vem aqui para dentro, quando vamos excluir desses banheiros? O paraense Paulo Sérgio trabalha na informalidade há mais de 20 anos. Para ele, deixar as ruas será um recomeço. Mas os ambulantes não escondem a preocupação. Já estimam uma queda nas vendas em torno de 80%. 22 anos aqui, eu criei meus filhos, eduquei meus filhos. E eu não sei qual é a perspectiva que eu vou ter lá. Até a Copa do Mundo, o Centro Histórico, como a Praça da Matriz, vai receber tapumes para a revitalização do local. Cerca de 1.000 camelôs ainda permanecem em outras ruas do centro. O dia hoje foi de muito trabalho para reorganizar as mercadorias nas galerias provisórias, para onde foram transferidos os vendedores ambulantes que deixaram as calçadas do centro de Manaus. Eu espero que a gente, aqui o primeiro dia é difícil, né? Mas a gente crê que as pessoas vêm, né? As pessoas compram algo da gente lá na rua, elas vão procurar a gente. Pelo menos elas falavam, né? Iam procurar a gente aqui dentro. Marcos, que trabalhava há mais de 20 anos consertando e vendendo relógios na Avenida Eduardo Ribeiro, agora está se adequando ao novo ponto. Eu acho que amanhã já dá para ver se descola alguma coisa. Mas hoje é só arrumação mesmo. No meu caso aqui, a oficina de relógio, aí é um trabalho muito delicado e tem que ir devagar, né? Muitos ambulantes ainda estão receosos com a mudança, mas o otimismo prevalece com a maioria. Olha, para nós está sendo muito difícil. Você está vendo, a luta está muito grande. A gente está em fase de arrumação aqui dos provisórios. Nós vamos fazer várias adequações ainda, várias mudanças. Para tentar minimizar possíveis prejuízos com as vendas, enquanto os ambulantes ficarem instalados aqui nas galerias provisórias, a Prefeitura de Manaus vai pagar uma ajuda de custo no valor de R$1.000, enquanto as galerias definitivas não ficam prontas. A gente vai ficar aqui 3 meses, 90 dias, sem saber como é que vai, né? A venda vai cair mais de 50%. E essa ajuda vem em bom horário para ajudar a levantar, né, o astral do camelô, né? Enquanto isso, nas ruas do centro de Manaus, calçada livre e muitos elogios por parte da população, que até estranhou o novo visual. Acabei de perceber disso, até falei pro meu marido, mas ficou melhor. A visão ficou mais ampla, a visão ficou mais distante, né? Agora dá para andar, não tem como ficar andando, topando no chão. Sendo empurra, tá muito melhor, gostei. Vai vir a Copa do Mundo aí agora em junho e nós temos que receber o turista com a cidade limpa. E para que o cenário não volte a ser como antes, homens da Guarda Civil Metropolitana e da Secretaria Municipal de Abastecimento estão de prontidão nas ruas do centro para evitar que novos ambulantes voltem a ocupar as calçadas. A Prefeitura de Humaitá confirmou hoje que, por conta da cheia do Rio Madeira, que praticamente isolou a cidade no sul do Amazonas, o tradicional carnaval foi adiado. Os acessos por terra foram tomados pela água e o tráfego de veículos foi suspenso em alguns trechos de rodovias que cortam o município. O nível do Rio Madeira continua subindo. 5 bairros da cidade de Humaitá, a 675 quilômetros da capital, foram alagados. Pelo menos 100 famílias foram alojadas em creches da rede municipal. De acordo com a prefeitura, as comunidades ribeirinhas também sofrem com a alagação. A subida das águas atingiu as 2 rodovias que cortam a região. O tráfego de veículos foi suspenso em alguns trechos da BR-319 e da Transamazônica, impedindo o acesso por terra a Humaitá. Neste ponto da rodovia Transamazônica, uma cratera se formou e destruiu a pista. No trecho entre as cidades de Apuí e Porto Velho, também há dificuldades para o tráfego de carros. A balsa que faz a travessia do Rio Madeira em Porto Velho foi interditada pela Marinha na tarde de domingo. E Humaitá é um dos 6 municípios que decretaram situação de emergência no Amazonas. Ao todo, 3.470 famílias estão sendo afetadas com a cheia dos rios em todo o estado. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira. O tempo fica encoberto com muitas nuvens e chance de chuva no decorrer do período em Tefé. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Humaitá, o tempo segue instável, também com previsão de chuva, mínima de 22 e a máxima chega aos 32 graus. Na capital, o tempo fica encoberto, anublado e também pode chover em pontos isolados. As temperaturas variam entre 24 e 30 graus.
O governador Omar Aziz afirmou na manhã de hoje, durante a inauguração de uma escola na zona norte de Manaus, a possibilidade de inaugurar a Arena da Amazônia no dia 9 de março, com a partida entre Nacional e Remo, válida pelas quartas de final da Copa Verde. Eu espero poder inaugurar dia 9 de março. Hoje de manhã, conversando com a empresa e com o Miguel Bianco, eu determinei que dia 7 de março eu espero que ela esteja pronta, depois do Carnaval, para que a gente possa inaugurar com a segunda partida de volta, que seria o Nacional e Remo. Nós não teríamos condições de fazer outro tipo de jogo. E depois os jogos do Campeonato Amazonense, naturalmente, terá partidas também, quartas e sábados, ou quartas e domingos aí na Arena. Não dá para fazer mais de 2 jogos por semana também, porque você vai prejudicar muito a Arena. E agora o Campeonato Amazonense, o fim de semana foi decisivo para as equipes, pois foram definidos os confrontos das semifinais do primeiro turno. No sábado, pelo Grupo A, o já eliminado Manaus FC venceu por 3-0 a equipe de Iranduba. Pelo Grupo B, o Nacional Borbense venceu por 2-1 o São Raimundo e garantiu vaga na semifinal do primeiro turno. Já o Xará da capital venceu o Penarol em Itacoatiara e assumiu a liderança do Grupo B. No domingo, o confronto entre Fast e Princesa dos Solimões terminou em 1-0 para a equipe de Manacapuru, que garantiu a liderança do Grupo A. Com os resultados, as semifinais ficaram assim. No próximo sábado, o Princesa dos Solimões enfrenta o Nacional Borbense no estádio Jabortão, em Borba. E no estádio da Ubra, em Manaus, teremos o clássico pai e filho entre Nacional e Fast Clube. E veja em instantes aqui no Band Cidade, o Ministério Público do Trabalho realiza nova fiscalização nos galpões das escolas de samba da capital. E ainda, veja como foi a festa dos foliões neste fim de semana na capital durante a apresentação das bandas de carnaval. O Band Cidade volta já já.